Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de Ciência das Religiões essa semana, vamos falar um pouco sobre a soberba. A soberba é uma palavra que a gente não utiliza muito, nós comumente falamos mais orgulho, né? São sinônimos, né? São a mesma definição, as duas palavras têm a mesma definição. Então, na atividade de vocês, vai logo no início, né, em azul, tem justamente este significado, né? Soberba, também conhecido como orgulho, é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostentivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em fatos ou variáveis reais. O termo provém do latim soperbia, né? Quem nunca ouviu falar sobre soberba, né? Sobre o dito orgulho. Porque o orgulho ele tem duas classificações, né? Tem o orgulho que é este sinônimo de soberba e tem o orgulho de ficar orgulhoso, né? De sentir-se orgulhoso. Mas o orgulho que a gente fala é esse que tem o mesmo significado de soberba, que é aquele sentimento que não é muito legal, né? Não é um sentimento bom, né? É aquele sentimento em que, por muitas vezes, as pessoas passam dos seus limites por orgulho, né? Às vezes você faz alguma coisa errada, não foi aquela coisa que você tinha que fazer, você não fez corretamente, mas você, por orgulho, você não tem aquela coragem, a capacidade de chegar e assumir o seu erro, né? Então você prefere se manter no errado, se manter no que você fez errado, mesmo tendo consciência que você estava errado, mas por orgulho você permanece naquele erro, né? Então, assim, até existe aquele ditado popular, né? Quem nunca ouviu falar? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, assim, aquela pessoa que permanece no seu erro com a consciência de que está errada, ela está sendo uma pessoa soberba, ela está sendo uma pessoa orgulhosa, incapaz de assumir os seus próprios erros, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante de vocês analisarem a respeito, porque às vezes coisas simples, né? Às vezes coisas do nosso dia a dia, né? Qual é o peso que tem de você chegar e assumir que você errou? Não existe, não tem problema. Você vai estar fazendo um bem para si próprio a partir do momento que você tem a capacidade de assumir o seu erro. Isso demonstra maturidade. Quando você sabe que você errou e você assume que você errou, que você estava errado, que não foi correto aquilo que você fez. Então você está mostrando maturidade para assumir o seu erro e não está sendo orgulhoso e soberbo, né? Então vai no texto aí também de vocês, né? Uma historiazinha para vocês verem. Vou colocar aqui na sequência agora só algumas imagens para vocês, para a gente poder iniciar sobre esse assunto que está dentro do assunto da soberba, né? Só que aí já tem um tema, já tem uma história dentro dele. Essas imagens são assim mais para dar uma refrescada assim na memória de vocês e para iniciar, né, a gente falar um pouquinho, porque nós vamos falar um pouco sobre Adão e Eva. O que é que Adão e Eva têm a ver com soberba, né? É o que tem no nosso texto na atividade de vocês, né? Olha, segundo São Tomás de Aquino, Adão e Eva cometeram o pecado da soberba quando aceitaram provar do fruto proibido. Segundo ele, os dois se sentiram à altura de Deus e queriam saber o que ele sabia, o que seria impossível. Afinal, dentro do cristianismo, ninguém pode se comparar a Deus. A Bíblia nos descreve como corrompidos da imagem de Deus que Deus nos criou. Como isso aconteceu? Isso está registrado na Bíblia no livro de Gênesis. Logo após sermos criados à imagem de Deus, os primeiros humanos, Adão e Eva, foram testados com uma escolha. A Bíblia descreve a conversa do casal com uma serpente. Sempre se entendeu que a serpente é Satanás, um espírito inimigo de Deus. Na Bíblia, Satanás comumente fala através de alguém.
Então, assim, aquela historinha que vocês acreditam que desde criança, de pequenininho, que criança alguns de vocês ainda são, né? Que desde pequenininho vocês ouvem a história de Adão e Eva. Eu acredito que é uma das histórias mais contadas, que a gente mais ouve. Quem é católico, que já fez catequese, já deve ter visto falar. Ou quem é evangélico de outras religiões, já deve ter feito nos seus estudos bíblicos, ouvido falar sobre Adão e Eva. Afinal, Gênesis, ele está na Bíblia, né? É onde está essa passagem da história de Adão e Eva. Então, assim, eles foram soberbos, né, a partir do momento em que eles quiseram se igualar a Deus. Eles não se sentiram completos com tudo que Deus deu para eles, e eles queriam mais e mais. E eles sabiam que Deus era o mais, né? Então, houve um momento da tentação, onde Satanás, transformado em serpente, né, jogou aquela conversa para Eva, até que conseguiu convencê-la de que aquele fruto era bom, né? E ela, convencida pela serpente, foi convencer e tentar Adão também, né? Então, assim, eles tiveram essa questão da soberba, do orgulho, de querer ser mais do que eles eram, de querer ir além do que tinha sido permitido a eles. Então, assim, a partir do momento que você tem algo e você quer ir além daquilo, e aquilo não está nas suas possibilidades, você está sendo soberbo. Um exemplo até engraçado que me veio à memória agora, quem já assistiu aquele seriado Todo Mundo Odeia Chris, né, que a mãe de Chris, a Rochelle, né, ela sempre fala, né, que é pobre, mas é soberba. Eu acredito que quem assistiu já ouviu ela falando isso, né, ou então o narrador fala, né, a Rochelle é pobre, mas é soberba. Por quê? Porque ela é pobre, eles têm aquela condição financeira apertada, né, como a gente comumente conhece, né, uma família grande de 5 pessoas, e mesmo assim ela não desce do salto, né, literalmente falando, como a gente comumente escuta falar, ela não desce do salto, mesmo ela tendo que buscar alimentos em promoção, ela tendo que regrar o que tem em casa, ela não podendo comprar tudo que quer, ela querer comprar uma roupa para os filhos, mas não pode comprar, tem que ir reutilizando a roupa de um filho para outro, e assim sucessivamente. Mas para os outros, ela não passa essa imagem, para os outros ela passa a imagem de que ela tem muitas condições, de que ela não passa aperto. 95,33 centavos. Esse mercado é um assalto. Rochelle, amiga! Eu não sabia que comprava aqui. Mas eu sempre compro aqui, mas... Você deixou cair o seu... Au! Então, o que você tá fazendo aqui? 2 por 1. Mandou bem. Gosto de economizar meu dinheiro. Você tem que saber o que fazer com o seu dinheiro. 95,33 centavos. 95,33 centavos. Puxa, eu tava distraída. Você acha que ela pagou com um ticket de alimentação? Pô, aquela grana era pra durar o mês inteiro. Sabe de uma coisa? A família da gente só merece o melhor. É o que eu sempre digo. Nada é muito caro pra minha família. Eu sei que o papai vai ficar uma fera. Aquele olhar queria dizer, dance conforme a música. Até naqueles momentos que quando ela pede demissão do emprego dela, ela vai e fala que o marido dela tem 2 empregos, então que ela não precisa trabalhar porque ele tem 2 empregos, então tem renda suficiente para casa. Ela trabalha porque ela quer. Então, assim, ela está sendo orgulhosa. Ela não tem, assim, a humildade de assumir o erro, de assumir a sua condição financeira real. Então, assim, se ela no trabalho dela ela errou, ela fez alguma coisa errada e chegou ao ponto de ser demitida, então ela simplesmente não aceita que foi demitida e tudo bem. Não, ela tem que sair por cima. Então, para sair por cima, ela diz que não precisa de trabalhar porque o marido dela tem 2 empregos. Então, é como se diz, é a pessoa correta para eu dar esse exemplo para vocês, porque ela não aceita estar por baixo. Então, assim, para estar por cima, ela vai além e mesmo assim, mesmo sabendo que está errada, que o que ela está fazendo não é certo, mas ela não deixa de fazer aquilo. Então, é mais ou menos isso, né, que o texto passa.
Então, assim, foi o que realmente aconteceu também com Eva. Eva, ela não quis ficar por baixo, ela não quis ser simplesmente mais uma criatura de Deus. Ela queria ir além, ela queria ser mais, ela queria ter o poder que Deus tinha, ela queria ser melhor. Então, a serpente viu aquela fraqueza dela, e no momento que a serpente viu que ela tinha aquela fraqueza, a serpente veio e tentou. Então, ele tentou ela até o momento que conseguiu colocar aquelas ideias na cabeça dela, e ela foi e passou as mesmas ideias para Adão, até que conseguiu também convencer Adão de que comer daquele fruto seria bom para eles, né? Que, na verdade, quando eles o fizeram, né, nada foi bom, né? Eles abriram os olhos, né, entre aspas, e viram muitas coisas que não tinham necessidade de ser vistas, né? Até assim, a questão simples da roupa, que eles andavam nus e aquilo para eles era natural. Não tinha problema, não tinha vergonha, mesmo sendo só eles. Só o casal, o restante eram só animais, né? Só tinham eles de ser humano. E eles andavam nus e não tinham vergonha de estar nu. Por quê? Porque eles não tinham aquele pecado, eles não tinham aquela maldade, não tinha nada, para eles ali era tudo natural. Mas aí, a partir do momento que eles cederam à tentação, aquilo não ficou normal, eles começaram a sentir vergonha do próprio corpo, a não querer se mostrar. Foi quando eles começaram a se vestir, se cobrir, que um não podia ver o corpo do outro, tal. Então, assim, tudo motivado pela soberba. Então, assim, é um sentimento que não é interessante. Se vocês um dia, em alguma ocasião na vida de vocês verem que esse tipo de sentimento está fluindo, como eu falei na aula anterior sobre a inveja, né? Vocês têm sempre que lutar contra quando vem esses tipos de sentimentos ruins no nosso coração, porque eles vêm, é natural, somos seres humanos. Então, às vezes, a gente não é 100% sentimentos bons, não. Sentimentos ruins também vão vir na nossa mente, no nosso coração. Cabe a nós deixá-los ficar ou colocá-los para fora, né? Que é o correto. Então, a gente buscar sempre, quando esses sentimentos vierem ao nosso encontro, a gente colocar aquele escudo, não, aqui você não entra, e deixar ele passar e ir embora, certo? E a atividade de vocês é uma atividadezinha pequena, 6 questões, certo? A maioria das respostas tem dentro do próprio texto, certo? E outras vocês vão precisar pesquisar na internet, mas super tranquilo, não tem nada difícil de vocês encontrarem na internet não, certo? Acha fácil. Um pouquinho de pesquisa vocês encontram, tá certo? Aí assim que fizerem, tira a foto, manda pra mim, porque se tiver restado alguma dúvida, pelo WhatsApp mesmo, muitas das vezes eu tiro dúvidas ali mesmo, no momento que você manda a foto pra mim, aí eu já explico, ou então se a gente tiver webconferência marcada, aí eu já deixo pra webconferência, certo? Mas façam e mandam pra mim as respostas, tá certo? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.